A paz do Senhor, meus amados irmãos. Peço desculpa pelo barulho de marquita ali no... Nem sei se é marquita não, esse negócio que tá fazendo ali embaixo, porque meu pai tá coisando ali. É uma benção. Então, ó, na última aula, né, irmãos amados, a gente viu que a gente tinha dois montes, né, que é citado aqui na Bíblia, né, lá em Deuteronômio. Nós temos o Monte Gerizim, né, e nós temos o Monte Ebal. No Monte Gerizim, né, era para ser pronunciado as bênçãos, né, para quem as bênçãos, para quem seguia a lei, né. Então subia 6 tribos aqui, e aqui no Monte Ebal subia mais 6 tribos, né, e aqui era para falar as maldições para quem não cumpria a lei, né. E a gente vai ver na Bíblia que Cristo se fez maldição por nós, né. Então Cristo, ele é colocado aqui, né? E essas maldições que era para cair sobre o povo, né? Essas maldições que era para cair sobre o povo, então cai sobre Cristo. Então Cristo, ele se torna maldição por nós, né? Então ele se torna maldição. Então todas aquelas maldições que era para cair sobre o povo, né? Que a gente lê lá em Deuteronômio capítulo 28, cai sobre Cristo. Então Cristo, além de receber a ira de Deus, né, que ele fala que quando fala lá, Senhor, afasta de mim esse cálice. Esse cálice não era a morte que Jesus ia sofrer. Esse cálice não era a aflição que Jesus iria sofrer. Esse cálice era a dura ira de Deus. A gente vai ver lá em Jeremias, no capítulo de número 25, a partir do verso de número 17, que ele manda dar o cálice da ira para as nações beberem. Oh, glória, aleluia. O barulho está uma benção. Então, era para dar do cálice da ira para o povo beber. Então, esse cálice, essa ira, esse cálice que Jesus fala, afasta de mim esse cálice, era a dura ira de Deus sobre Jesus. Então, Jesus, além de receber todas as maldições da lei, porque ele se tornou maldição por nós, ele recebe a ira de Deus no nosso lugar. Então, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que não tinha pecado, agora se torna maldição e ele ainda recebe a dura ira de Deus sobre si, né? Então, a gente termina agora o Pentateuco, né, irmãos, que foram esses 5 livros. E agora a gente vai entrar no livro de Josué. Né? Josué, é interessante a gente notar, irmãos, que vários nomes na Bíblia, eles vão aparecer tanto, deixa eu arrumar só um pouquinho a câmera aqui, eles vão aparecer tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento de uma forma diferente. Josué é a mesma coisa que Jesus, né? Só que aqui Josué tem o mesmo significado de Jesus. Por exemplo, Saul é o mesmo nome de Saulo, né? É o mesmo nome que Saulo, né? A gente fala, só uma notinha de rodapé, a gente fala que Paulo mudou o nome. Paulo não mudou o nome, tá? A gente vai ver que lá na Bíblia fala Saulo também chamado Paulo. Então é um nome grego dele, é a versão grega do nome dele, tá? E aqui então Jesus vai ter o mesmo nome que Josué, né? Então o que significa Josué? Deus é salvação, Javé é salvação, Jeová é auxílio, Jeová ajuda. Então, ó, assim como Jesus trouxe salvação, né? A gente vai ver lá, ó, Jesus trouxe salvação ao mundo, né? Jesus trouxe salvação ao mundo através do seu sacrifício. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Josué, né? Josué, ele vai ser ungido por Deus, né? Vai ser ungido por Deus para levar o povo à terra prometida, né? Para levar a terra prometida. Moisés foi usado, presta atenção, Moisés foi usado para salvar o povo da escravidão do Egito. E Josué continua essa missão, só que agora já entrando na terra prometida. Olha que bonito. Moisés foi usado por Deus para salvar o povo da escravidão. E agora Josué continua essa missão. Só que agora eles vão continuar essa missão aonde? Eita glória! Aonde que eles vão continuar essa missão? Entrando na terra prometida. Então, Jesus
A gente pode colocar o símbolo de Moisés. Jesus nos salva da escravidão do pecado, nos salva da escravidão do inimigo, nos salva da escravidão que a gente estava vivendo. Então Jesus nos liberta da escravidão e agora está nos levando, nos transformando, nos santificando para levar para onde? Para a terra prometida. Assim como Moisés foi usado por Deus para levar o povo, tirar o povo, né, da escravidão, salvar o povo da escravidão, Jesus também ele nos salva da escravidão. A gente vai ver lá em 1 João, no capítulo de número 3, que Jesus veio desfazer as obras do inimigo. E a gente vai ver em 1 Coríntios que aquele que está em Cristo é nova criatura. A gente vai ver em Colossenses capítulo 3, que é para deixar a impureza sexual, todos os pecados, que vem a ira de Deus, porque a gente se revestir do novo homem, né? Em Efésios também fala, para a gente se revestir do novo homem, porque a gente já não é mais escravo. Romanos 6, Paulo fala sobre a escravidão. Agora a gente era escravo do pecado, mas agora a gente é servo, é escravo de Cristo, o escravo da justiça. Então Cristo nos liberta dessa escravidão e nos leva, está nos conduzindo à terra de Canaã, a Jerusalém prometida. Assim como Josué teve que enfrentar os seus inimigos, Jesus hoje nos ajuda nas nossas batalhas contra os nossos inimigos. Não inimigos gente, mas os inimigos espirituais. Porque em Efésios capítulo 6 vai dizer que nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra as forças do mal. E como é que a gente luta com essas forças do mal? Lá no versículo de número 10 vai dizer: revistai-vos do poder de Deus, né? E em Tiago vai falar: resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus e ele aproximai-vos de vós. Então a gente tem que aproximar de Deus, sujeitar. Mas antes de falar aqui para resistir ao inimigo, ele fala: sujeitai-vos a Deus, né? Então Jesus está nos ajudando a lutar contra os inimigos, lutar contra a nossa própria carne, para entrar onde? Na terra prometida. Assim como Josué lutou contra os inimigos da terra, Jesus nos ajuda a lutar contra os nossos inimigos, o inimigo espiritual e contra a nossa própria carne. Para quê? Para a gente entrar na terra prometida. Amém, irmãos? Muito bonito isso, né? E a gente vai ver aqui, né? Agora a gente vai ver a história de Raabe, né? Josué manda 2 espias, né? Josué manda 2 espias para espiar a terra, só que eles estão sendo ameaçados de morte, né? Então o que faz? Raabe esconde esses 2 espias. E o que ela coloca? Ela coloca, a gente vai ver que coloca um pano escarlate, né, vermelho sobre a janela, que ela combina com eles, né? Combina com eles, para que quando visse o pano sobre a janela, não a matasse, nem ela, nem a sua família. E é interessante notar que Raabe vai ser uma das descendentes, né? Se a gente for lá no livro de Ruth, vamos lá no livro de Ruth, né? Se a gente for no livro de Ruth, a gente vai ver que Raabe na verdade, aqui está falando de Esté, desculpa. A gente vai ver que Raabe vai ser uma da... Tá falando de Ruth, desculpa, eu errei. A gente vai ver que Raabe, ela vai entrar na descendência de Cristo, né? Ela vai entrar na descendência de Cristo. Lá em Mateus a gente consegue ver isso, né? A gente vai ver que Raabe, ela entra na descendência de Cristo, né? Depois eu vou achar o versículo e vou colocar no grupo para os irmãos. Então, o que acontece? Esse pano escarlate, né? Esse pano escarlate vermelho, esse pano escarlate vermelho, vermelho, simboliza para nós o sangue de Cristo, né? Assim como Raabe e suas famílias foi salvo por causa de um pano vermelho que coloca sobre a janela, né? Jesus nos salva, nos purifica com o seu sangue. A gente vai ver lá em 1 João: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus, né? Tem até uma música assim. Então, assim como Raabe foi salvo por causa de um pano vermelho, o sangue de Cristo
derramado na cruz do Calvário também simboliza a nossa salvação. A gente estudou sobre o dia da expiação, né? A gente estudou sobre o dia da expiação, que era colocado o sangue do bode sobre o propiciatório. Que simbolizava aquele sangue sobre o propiciatório? Aquele sangue sobre o propiciatório simbolizava que o pecado do povo estava sendo coberto. O pecado do povo estava sendo coberto e a ira de Deus não cairia sobre o povo. Por quê? Porque um inocente morreu no lugar dos pecadores. O sangue do inocente cobriu o pecado do povo. Então, da mesma forma, o sangue de Cristo derramado por nós, ele cobre o nosso pecado, ele faz propiciação pelo nosso pecado. Assim como Raabe e a sua família foi salva por causa de um símbolo, um escarlate vermelho, Cristo nos salva por causa do seu sangue precioso derramado sobre a cruz do Calvário. Então, a gente está vendo simbologia muito fortes no livro de Josué. Josué foi escolhido para ser o libertador do povo. Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo. E Josué continua essa missão. A gente vai ver que como Moisés libertou o povo da escravidão, usado por Deus, é lógico, Jesus nos liberta do poder da escravidão. A gente vai ver que Josué, ele vai lutar contra os inimigos no poder de Deus. E hoje nós lutamos contra os inimigos, contra nossos inimigos, a carne, contra o pecado, né? Contra os inimigos espirituais, com a força de Deus. Então é tudo pela força de Deus, irmãos. Então é o mesmo símbolo. E a gente vai ver que agora, como Raabe e sua família foi salva por causa de um pano escarlate, nós somos salvos por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, Cristo derramou o seu sangue. Como a família foi salva, nós somos salvos também da ira de Deus. E agora um símbolo bem bonito, olha só. Olha só que interessante esse texto. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor seu Deus lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Olha que interessante, irmãos, que interessante. Lá em Josué, no capítulo de número 4. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Você deve estar perguntando o que isso tem a ver, irmão Anderson. Atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês. Então, eles atravessou no 10º dia do primeiro mês. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? É interessante que o Cordeiro Pascal, presta atenção, o Cordeiro Pascal, quando o povo estava lá no Egito, há 40 anos atrás, ele foi morto no 10º dia do primeiro mês. E depois, alguns dias depois, eles comemoraram a Páscoa. Então, o símbolo da Páscoa, a Páscoa, ela é um símbolo que quando o povo seria liberto do Egito. Então, há 40 anos atrás, o povo estava sendo liberto da escravidão do Egito. E agora, no mesmo dia 10 do 1, o povo estava sacrificando o cordeiro. 40 anos atrás, estava sacrificando o cordeiro no dia 10 do primeiro mês, que é o mês de Abib, do primeiro mês, lá no Egito. Agora, 40 anos depois, no dia 10 do primeiro mês, eles estão sacrificando o cordeiro prestes a entrar na terra prometida. Olha que simbologia bonita. Então, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, vocês vão morrer. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor seu Deus lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então, como o povo estava prestes a entrar em Canaã, matando o cordeiro no dia 10, Deus fez ele estar prestes a entrar no mesmo dia que eles mataram o cordeiro, há 40 anos lá atrás, mostrando que mesmo que o povo falhe, mostrando que mesmo que o povo não queira seguir a tua palavra, Deus continua sendo fiel nas suas promessas. A gente vai ver o povo falhando em todos os momentos antes de entrar na terra de Canaã.
A gente vai ver o povo murmurando, o povo cometendo pecado, se prostituindo com o Deus Baal. Mas Deus, ele cumpre a sua promessa. E ele faz o povo matar o cordeiro no mesmo dia que eles tinham matado lá no Egito, para mostrar: eu cumpri a minha promessa. E assim como Deus cumpriu a sua promessa, Cristo um dia falou que voltaria. E ele está prestes a voltar. Como Deus cumpriu a sua promessa no Antigo Testamento, que um dia irá voltar, Cristo também prometeu que um dia irá voltar. E assim como Deus no Antigo Testamento cumpriu todas as suas promessas, Cristo também cumprirá todas as suas promessas, pois ele é o próprio Deus. Então, o povo falhou, o povo murmurou, o povo deixou de seguir a Deus, mas eles entraram, mas Deus não deixou de cumprir sua promessa, que um descendente, né? Porque só os que estavam de 20 anos para baixo na época de Moisés, que murmuraram no deserto, entrou na terra. Então esse descendente entrou na terra. E Cristo está falando para nós hoje: eu estou prestes a voltar. Eu estou prestes a voltar. A minha promessa eu não vou deixar de cumprir. E será como que nós estamos, irmãos? Será que estamos preparados para receber esse grande dia? Se Cristo voltar hoje, não voltar de forma visível, talvez a gente não sabe o nosso dia de amanhã, talvez a gente morra hoje, irmãos. Aí Cristo já voltou para nós. Será que estamos preparados? Será? Deus cumpre a sua promessa e ele vai cumprir a promessa de voltar, assim como cumpriu a promessa que o povo entrou na terra de Canaã. E ele está perguntando: será que estamos preparados para a sua volta? Porque ele prometeu que voltará, né? Quando Jesus sobe aos céus, por que vocês estão, os anjos falam, por que vocês estão aflitos? Esse mesmo Deus que vocês viram, esse mesmo Cristo que vocês viram subir, ele voltará. Será que estamos preparados? Ou estamos como as 10 virgens imprudentes, que estamos deixando o nosso azeite terminar? Ou estamos como a virgem prudente? Não é uma vida de legalismo, é uma vida de comunhão, é uma vida de compromisso com Deus. Porque Cristo breve voltará e ele vai cumprir as suas promessas. Como Deus no Antigo Testamento cumpriu sua promessa, matando o cordeiro no mesmo dia que tinha matado 40 anos atrás no Egito, ele vai cumprir sua promessa agora no Novo Testamento. Ele vai cumprir sua promessa no Novo Testamento porque Cristo está à porta e ele está voltando.